Paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos novamente aqui a trazer uma provocação teológica neste dia e o tema que eu trago hoje é um pouco provocativo. Uma pergunta que alguns já o fizeram várias vezes a cristãos, a líderes, a pastores. A pergunta é: quem peca mais? Homens ou mulheres? Bem, estamos no mês de abril e no primeiro dia o mundo secular celebra, digamos, o dia da mentira e pergunta-se quem mente mais, o homem ou a mulher. Mas nós aqui no contexto cristão resolvemos transformar esta pergunta desta maneira: quem peca mais? Homens ou mulheres? Bem, na verdade, ouvindo algumas argumentações, algumas pessoas abordando este tema, a tendência é, quando olham para as Escrituras, olham para Eva, a forma como foi enganada pela serpente, olham para Dalila, a forma como enganou Sansão, olham para as mulheres de Salomão, e que Salomão acabou por se desviar nos ensinamentos do Senhor devido às mulheres, olhando para a esposa de Potifar, que na verdade procurou agarrar, não é, José, e ainda mentiu sobre ele, assim levando José à prisão. Essas narrativas têm feito com que essas e mais outras narrativas de mulheres que, na verdade, tiveram um mau exemplo, tiveram um mau proceder nas Escrituras, têm feito com que algumas pessoas acham que, na verdade, ou seja, a mulher peca mais do que homens. E, na verdade, ainda há pouco tempo, não é, o Hugo Jordão fez uma live em que mostrou um pastor, o pastor Renato, ou seja, o pastor Rosário Neto. Ele diz que Adão nunca pecou. Quem pecou foi Eva. Adão simplesmente foi cúmplice. Então, essas todas abordagens têm feito com que as pessoas olhem ou compreendem de que a mulher peca mais do que homens. Mas nessa live eu quero aqui convencer você de que não temos, na verdade, nenhuma evidência bíblica apontando para um dos gêneros como sendo alguém mais inclinado ao pecado. Olha, se olharmos para os exemplos que aqui foram dados, como é o caso da Dalila, não temos nenhuma evidência bíblica de que Sansão terá sido menos ingênuo, menos propenso ao pecado do que a própria Dalila. E o caso da esposa de Potifar, também não temos indicações de que Potifar tivera pecado menos do que a sua própria esposa. Bem, se a gente pegar os exemplos bíblicos para poder, digamos assim, convencer estatisticamente de que as mulheres pecam mais do que os homens, essas tentativas irão determinar em fracasso. Por quê? Porque olha para o Velho Testamento, você percebe que há mais indicações de reis impiedosos do que rainhas impiedosas. E quando recorremos ao Novo Testamento, na verdade,
os homens, digamos assim, os fariseus, os saduceus, os escribas, os sumos sacerdotes que foram indiciados por Jesus Cristo como terem cometido pecados profundos, foram todos eles homens. Então, se tentarmos buscar provas estatísticas para argumentar de que as mulheres pecam mais do que os homens, não teremos um resultado satisfatório. Não teremos uma honestidade bíblica e intelectual. Agora, se recorrermos à estatística moderna, eu perguntaria: quem mais são condenados por abusos sexuais? Homens ou mulheres? A estatística moderna, a realidade, o contexto da nossa sociedade. Quem mais são condenados por assaltos? Homens ou mulheres? Quem mais são condenados por crimes de incêndio, por crimes de violência doméstica? Quem mais são condenados, digamos, por roubos, por homicídios? Homens ou mulheres? Até mesmo a estatística moderna não seria suficiente para poder, digamos, defender, argumentar de que as mulheres pecam mais do que os homens. Agora, quando se fala, quando se quer abordar de que a mulher peca mais do que o homem, geralmente as pessoas tendem a recorrer ao livro de Gênesis, no capítulo 3, que fala da queda. Esse mesmo episódio é referenciado, citado pelo apóstolo Paulo no livro de 1 Timóteo, no seu capítulo 2, no verso 12 a 14. Vejamos o que nos diz 1 Timóteo 2, versículo 12 a 14. Não permito que as mulheres ensinem aos homens, nem que tenham autoridade sobre eles. Antes, devem ouvir em silêncio, porque primeiro Deus fez Adão e depois Eva. Não foi Adão o enganado, a mulher é que foi enganada e o resultado foi o pecado. Pessoas aqui pegam esse texto de 1 Timóteo, capítulo 2, verso 12 a 14, para argumentar de que a mulher peca mais e pelo fato de pecar mais, na verdade ela não deve ensinar o homem, ela deve manter-se em silêncio. E aqui está a dizer que foi a Eva que foi enganada e não Adão. Bem, quero aqui dizer a partir desse texto, primeiro é que Paulo, ele fala que a mulher deve permanecer em silêncio, ok? Não exatamente por causa do pecado, mas ele fala a respeito da responsabilidade e liderança de que Deus estabeleceu. Responsabilidade e liderança do homem no lar. E ele aqui usa a lógica temporal de que primeiro foi feito Adão. E por esta razão, Adão tem autoridade de liderança, tem responsabilidade de liderança no lar. Por esta razão, o apóstolo Paulo menciona aqui, não é por causa do pecado. Segundo, é quando vai dizer de que Adão, e não foi Adão o enganado, a mulher é que foi enganada e o resultado foi o pecado. Novamente, aqui não está defendendo de que a Eva é que cometeu pecado somente, Adão não cometeu pecado, nananina não. Na verdade, aqui está fazendo uma referência ao abuso que houve na autoridade de Adão. Por quê? Porque se Eva foi enganada, se quando a serpente chegou para destruir o lar, o matrimônio de Adão e Eva,
não foi ter com o líder da família, com o líder do matrimônio, foi logo ter com a mulher. Então o que aconteceu ali? Houve um abuso da autoridade. Satanás ignorou completamente Adão, porque você não pode dizer que Adão não estava presente quando a serpente conversou com a Eva. Leia bem o livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 6. Veja a última parte. Depois de Eva ter comido, o que ela fez? Ela entregou o mesmo fruto a Adão. A palavra de Deus, se você ler muito bem, diz claramente que Adão estava com ela. Adão estava com a Eva quando a serpente esteve a conversar com a Eva. Logo, Adão foi ignorado. Adão não estava exercendo a sua liderança, o porta-voz do relacionamento. Então, houve um abuso de autoridade. Houve um abuso de autoridade à liderança de Adão. Adão manteve-se passivo ao invés de estar ativo. Adão ignorou a responsabilidade de proteger a mulher, mesmo ele estando presente. Então, a partir desse texto, nós não podemos de maneira nenhuma argumentar, termos argumentos sólidos de que a mulher peca mais do que o homem. Na verdade, não existe distinção entre o homem e a mulher. Todos são descritos como pecadores, todos são propensos ao pecado, todos têm inclinação ao pecado. O que acontece é que existem pecados que se manifestam de forma diferente no homem e na mulher. Por exemplo, o homem é tentado a usar a autoridade que lhe foi conferido por Deus para poder, digamos, usar a mulher não como sua esposa, mas como se fosse, não é, a sua filha, dominá-la de uma maneira que não foi orientado por Deus. Como a mulher na área sexual também podia ser muito tentada a usar do que Deus lhe concedeu de ser não é uma adjuntora idônea, para poder fazer a manipulação emocional e sexual ao homem. Então, todos são tentados nas mesmas áreas, na área sexual, mas a forma como isso se manifesta é que é diferente. E para terminar, eu quero ler o livro de Romanos, no seu capítulo 3, verso 10 a 12. Diz assim: como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nem um sequer, ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis, ninguém faz o bem, nenhum sequer. Todos pecaram. Então, todos têm a inclinação ao pecado. O pecado vai se manifestando de forma diferente a cada um, tendo em conta, tendo em conta as capacidades intelectuais, emocionais que Deus facultou ao homem e à mulher. Por favor, se você gostou deste vídeo, clique um like aqui nesse vídeo. Se ainda não subscreveu-se nesse canal, subscreva-se e ajude esse canal a crescer, convidando mais pessoas a subscreverem-se nesse canal. Semanalmente nós estaremos aqui a trazer um novo vídeo. Deus abençoe.